Eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo, em Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 21. A gente vai ler só os versículos 37 e 38. Lucas, capítulo 21, versos 37 e 38. Bem, eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Como eu já disse, o nosso tema aqui é educação cristã. Já foi apresentada a questão da educação cristã no Velho Testamento, a mentalidade que se tinha no Velho Testamento sobre educação. Agora a gente está entrando no Novo Testamento e nos pais da igreja, ou seja, nos primeiros anos de cristianismo, vamos colocar assim. E aí é bem extenso, né? Mas eu tentei deixar de forma mais resumida, só para recapitular. A gente viu que os israelitas, os judeus, eles tinham um sistema de educação que servia de apoio para os pais, que era um sistema de escolas nas sinagogas. Esse é um sistema antigo que você vai encontrar referências em Esdras, por exemplo, no livro de Esdras. Você vai encontrar algumas referências já sendo transmitidas lá no livro de Crônicas, falando sobre isso, mas a Bíblia nunca aborda diretamente como que essas escolas funcionavam. Então hoje a gente tem acesso, eu coloquei isso na apostila, mas por causa do registro da tradição oral judaica, que a gente consegue achar nas Mishnás babilônicas, né, do período ali em que o povo foi para a Babilônia e muito conhecimento se perdeu, então eles começaram a registrar o modo como eles faziam as coisas, e hoje nós temos esses livros que os judeus chamam de Mishnás, né, que são justamente essas tradições orais. Lá eles falam sobre como que funcionavam essas escolas, né? Então, as classes podem ter até 25 alunos por professor, era uma regra. Se tiver mais de 25 alunos, é obrigatório que haja um professor auxiliar. Os professores dessas classes que ensinavam nas sinagogas, eles poderiam ser somente pessoas capacitadas pelos próprios sacerdotes, pessoas aprovadas pela liderança da igreja, por assim dizer, dessas sinagogas, e a escola tinha que ser local. Então não era aceito, não era bem visto que uma criança fosse retirada da sua região para estudar em uma escola fora só porque era supostamente melhor. A ideia é que todas as escolas eclesiásticas, todas as escolas que hoje nós chamaríamos de escolas paroquiais, né, escolas de igreja, elas tivessem a mesma qualidade, o mesmo nível de capacitação. Então não era aceito que as crianças simplesmente saíssem de uma região para estudar em outra. E aí você vê que era uma visão muito rebuscada, muito exigente de educação. Mas acima de tudo, na visão do Velho Testamento, a educação é primariamente um papel dos pais, especialmente do pai, do homem da casa, por causa da ideia do sacerdócio, né? Então o homem, ele exerce a liderança no lar, ele exerce o sacerdócio, ele tem essa responsabilidade teológica no lar, né, de instruir a família para o melhor caminho, e como representante da casa, como cabeça da casa, ele tinha essa responsabilidade sobre os ombros dele, a ponto de que a lei culpa um filho rebelde, um filho criminoso, o pai e não a mãe. A lei mosaica culpa o pai, certo? Então isso era uma responsabilidade primária do pai, obviamente que a mãe era de grande e excelente apoio nisso, não é uma tarefa para uma só pessoa, Deus criou o casal com um propósito, mas
como a liderança é do pai, toda a exigência era jogada em cima do pai, e aí ele fazia a administração na sua casa, como é que ia ser feita, etc. Então a Bíblia, ela sempre, essa parte a gente encontra de forma bem explícita, que sempre os pais são cobrados de ensinarem os seus filhos, de inculcar nos filhos a tradição, a lei mosaica, inculcar a religião, de ensinar os versos, né, que hoje é o Velho Testamento, exceto os livros proféticos, porque eles não, na época deles não era livro, né? Hoje para nós é livro, mas para eles não era. Mas os salmos eram aprendidos, inclusive você vai encontrar salmos para fins didáticos, você encontra às vezes nos títulos dos salmos ali, alguns salmos inclusive de Davi, dos filhos de Torá, né? Então, tudo isso era incentivo dos pais para os filhos, e a sinagoga, o templo, o sacerdote, ele entrava como um auxiliar, oferecendo ferramentas, ambientes que ajudassem nessa conquista, nessa educação de qualidade, tá? Então, hoje, vindo aqui para o Novo Testamento, que é o nosso foco, nós vamos perceber que isso ainda é uma realidade no tempo de Jesus. Inclusive, Jesus está ensinando no templo. Então, você para pensar, Jesus não era um sacerdote formado. Como assim? Ele não passou por um crivo seletor na escola dos fariseus ou na escola dos intérpretes da lei, que seriam os rabinos, os mestres. Mesmo assim, as pessoas chamam ele de rabi, que significa mestre. Então ele era visto como um professor, como um ensinador da lei e alguém de autoridade, a ponto de que as pessoas faziam questão de ouvi-lo. Não apenas porque ele realizava milagres, isso é muito importante entender, tá? A gente vai abordar um pouco mais disso posteriormente, mas principalmente por causa do domínio que Cristo tinha das Escrituras. Então, como texto de apoio, vamos lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 13 a 15, né? Os versículos 13 a 15. Então, olha só o que o texto diz. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças. Percebam que essas crianças são levadas até Cristo. Elas não vêm por conta própria. Elas não aparecem ali, vão ver Jesus. Não, não é assim. As pessoas, por livre vontade, decidem começar a levar crianças para Jesus. Para que fim? Para que Jesus abençoasse, né? Percebe ali, ó, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam, essas pessoas. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, percebe esse evento? As pessoas começam a trazer crianças para Jesus, orar por elas, abençoar essas crianças, e a impressão que dá é que isso é um efeito meramente religioso, né? Como Jesus realiza milagre, então deixa ele curar essas crianças também, deixa ele operar milagres sobre a vida dessas crianças. No entanto, aqui é uma divisão que acontecia entre como que se entendia que a que ambiente a criança deveria participar diante dos mestres e a que ambiente o adulto deveria participar. Porque se fosse só pelo milagre, pela bênção, por que os discípulos, nesse caso, ainda não apóstolos, eles proibiriam as crianças de receberem bênçãos de Jesus? Certo? Então, certamente, eles não tinham o desejo de que essas crianças não fossem abençoadas. Tá? Então, o contexto aqui existia uma divisão entre o ambiente que as crianças deveriam frequentar para o aprendizado e o ambiente que os homens adultos tinham acesso, as mulheres adultas tinham acesso para o aprendizado. Você pode perceber que em nenhum momento os discípulos fazem essa divisão, por exemplo, com mulheres.
todas as mulheres têm livre acesso a Cristo. E ninguém questiona isso na Bíblia. Não tem nenhum fariseu que diz, você aceita mulheres? Como assim? Porque não tinha essa restrição. As mulheres também estudavam, também se capacitavam já naquele tempo, tá bom? Então, era uma divisão de idades. Se entendia que a criança deveria receber uma educação mais metodológica e que os adultos tinham essa obrigação filosófica. E aí eu posso convidar a passar para o próximo slide, que é justamente o nosso índice. Não sei se vai dar para ler bacana, porque ficou pequenininho, né? Mas, pode perceber ali, visão bíblica da educação, que a gente vai abordar a visão apostólica, objetivo da educação cristã, educação patrística, triunvio e quadrivium, que é uma coisa que a gente vai abordar mais profundamente. No entanto, essa aula aqui é só para a gente pegar um geral, tá? Depois a gente vai com calma em cada uma dessas coisas. E a conclusão, obviamente, da nossa aula. Então, vamos começar ali pelo tópico 1, que é visão bíblica, né, dos apóstolos, a visão de educação apostólica, que é justamente que vai ser empregada tanto por Cristo e, obviamente, depois pelos apóstolos. Tá? Então, olha só, quais são os objetivos, como que funciona a visão apostólica? ênfase no discipulado desde a infância. Você vai encontrar essa visão sendo confirmada em Isaías. Coloquei todos os textos bíblicos ali. Isaías capítulo 54. Leitura e explicação da lei e princípios morais. Tá? Aí você vai ter ensino sobre Deus e seu propósito. A gente vai ter responsabilidade primordial dos pais. Essa é a visão bíblica, visão apostólica. Auxílio dos sacerdotes, aquilo que eu já citei, que os sacerdotes tinham essa função de ajudar, de fornecer ferramentas, informações, instruções para os pais. Mesma visão de educação para crianças e adultos. Você vê que o texto já está em Efésios. Então essa divisão ela é quebrada, tá? Ela é modificada. E a gente vai ter objetivo constituir um cristão funcional também no Novo Testamento, as referências de versículos. Tá? Então, para a gente abordar o escopo geral dessa parte. Os judeus, eles entendiam que a criança ela só se tornava um homem formado em termos de educação quando chegava entre os 16 a 20 anos. Então, até esse ponto, ele estava aos pés de algum mestre, de algum tutor, que instruía ele a decoração da Bíblia. Então, eles decoravam as leis, eles repetiam a tradição. E aí, perceba que essa não é uma visão muito participativa da criança, mas sim uma visão de, vamos colocar assim, de ordem. Decora esse versículo, faz isso, faça desse jeito e etc. Quando a criança chegava aos 20 anos, ela começava a ter o direito de questionar. Então, ela já começava a atingir uma fase adulta. Então, ela poderia inclusive se tornar, possivelmente, algum tipo de mestre, algum tipo de tutor e etc. Então, a gente vai encontrar aquele trecho em Lucas, no capítulo 1, que Jesus vai até o templo, já com 12 anos de idade, e ele começa a ensinar os sacerdotes a expor a lei. E aí os sacerdotes ficam simplesmente admirados com a possibilidade de uma criança falar sobre a lei. O que é isso? Não era natural sequer que as crianças pudessem falar com autoridade ou ensinar e etc. Então Jesus tinha um conhecimento natural tão grande das Escrituras, apesar dele ter aprendido como qualquer ser humano aprendeu, tá? Isso é muito importante enfatizar. Jesus aprendeu as Escrituras, só que ele era tão aplicado que os sacerdotes reconheceram nele um domínio muito avançado, que seria dado somente à visão de um adulto. A gente vai ver isso também várias vezes quando Jesus fala, em que as pessoas dizem assim, e impressionavam-se porque ele falava como quem tem autoridade. Ou seja, total domínio do conhecimento bíblico. Certo? Da lei. Então não apenas alguém que tinha decorado ali na mente esses mandamentos, mas conseguia
desenvolver argumentos em cima dele. Por que que as crianças eram isoladas? Porque Israel era uma sociedade teocêntrica. O que que significa isso? Deus no centro. Então Deus é visto como rei. Daí, quando era julgada uma causa jurídica, quem julgavam as causas jurídicas? Ali entre os juristas estavam os sacerdotes. Então, uma pessoa que tinha domínio da lei mosaica também tinha o direito do parlatório. Você imagina uma criança num tribunal. Não tem como esperar que uma criança seja presente para fazer jurisprudência no julgamento de uma pessoa. Mas perceba, a lei mosaica que hoje nós lemos, os 10 mandamentos, era a lei civil dos judeus. É até hoje a lei civil dos judeus. Então, uma pessoa que tem domínio da lei civil, ela tem autoridade jurídica para argumentar sobre os processos jurídicos que estão sendo falados, que estão sendo corridos ali dentro da própria comunidade. Então, naturalmente, era esperado que as crianças não tivessem esse acesso, que elas vissem a lei como algo de aplicação meramente pessoal e não para terceiros. Então, decora, aplica na sua vida, desenvolva a disciplina. Quando você chegar na fase adulta, você começa a refletir mais profundamente sobre isso. E aí se iniciava a filosofia. Certo? Porém, acontece que quando os gregos dominam o mundo, né, o mundo antigo ali, Napoleão vai até a Índia, em suas campanhas, vai sendo instaurada a visão grega de educação, a visão helênica, certo? E aí os judeus helenistas, aqueles que defendiam a visão grega de educação e metodologia, eles começaram a misturar essas coisas e ver a lei, passaram a ver a lei mosaica como filosofia e não como ordem. Então isso traz a divisão dos grupos. É por isso que você vai ver que existem várias escolas de pensamentos, os escribas, os fariseus, os saduceus. Aí você tem os iscariotes, a qual Judas pertencia, que era um grupo mais radical, mas com uma visão mais militarizada, realmente essa visão de que, não, a lei mosaica é lei mesmo e não tem como aceitar que o Império Romano coloque outra lei sobre nós. A lei que a gente tem que seguir é somente a mosaica. Essa era a visão dos iscariotes. Então, esses grupos judaicos, eles se dividem justamente por causa da influência helênica, da influência babilônica, Essa divisão acontece de 400 anos antes de Cristo, até desde o período em que os babilônios invadiram e dominaram Jerusalém, até o período de Cristo. A gente não sabe dizer ao certo quando que houve o surgimento desses grupos, mas no próprio período de Jesus, isso, durante a expansão do Império Babilônico. Por que acontece essa confusão? Porque a Babilônia invade, conquista. Aí os persas derrotam a Babilônia e dividem os regimes da própria Babilônia entre governantes deles. Isso. Em Israel, que entrou ali. Aí depois Alexandre vem, toma tudo e instaura a língua grega, tanto é que o Novo Testamento ele é escrito em grego. Ele foi originalmente escrito em grego. Então, os próprios judeus já tinham esse estudo constante. Inclusive, nessa época, se lia mais a Septuaginta do que a Bíblia em hebraico. Então, a Septuaginta é a Bíblia, o Velho Testamento em grego. Então, por causa de toda essa a colocação grega na sociedade, foram surgindo esses grupos. E isso é muito importante. Porque, de princípio, poderíamos pensar que Jesus recusaria essa mentalidade grega de filosofia no meio da lei. Só que não é o que acontece, que é o que nós vemos aqui nesse versículo 13, 14 e 15. Pelo contrário, Jesus ele
aprova esse princípio, portanto que não se perca os princípios fundamentais, ou seja, que não se questione a autoridade da lei divina, dos mandamentos de Deus. Mas Cristo estimula que as crianças estivessem entre os adultos. Isso é muito interessante. É por causa disso que durante muito tempo se teve dificuldade para falar, por exemplo, sobre divisão de classes. Você vai ver que até hoje tem igrejas que se dividem nessa visão. Não estou falando que é errado não, tá? Não é errado não. Mas assim, justamente por causa que até hoje existe esse debate. Até que ponto é ideal que uma criança esteja no templo ou receba a linguagem dela de forma devida? A nossa igreja aqui está passando por algumas atualizações nisso no culto solene. Por quê? Porque a gente percebe que é importante que a criança faça parte da comunidade pensante, que ela interaja com os adultos de forma mais progressiva. À medida que ela vai crescendo, ela vai vendo que a comunidade tem problemas, ela vai vendo que tem assuntos que são mais complicados do que parecem, que não é simplesmente A e B, mas às vezes tem um A.2, A.3, A.4 e até o A.100. Então, Jesus, ele incentiva, e aí é importante perceber isso aqui, Jesus incentiva uma educação extremamente difícil de ser aplicada. Porque, convenhamos, é muito mais fácil fazer uma criança decorar versículo do que fazer ela entender o versículo que ela decorou. É muito mais fácil, certo? Muito mais fácil mesmo. Só que Jesus fala assim, não, você tem que fazer a criança entender. Entendeu? Então Jesus, inclusive ele fala, se vocês me olharem como essas crianças, é aí que vocês estão entendendo. Com a curiosidade dessas crianças. Crianças fazem perguntas difíceis. Crianças perguntam, quem foi que criou Deus? Como Deus nasceu? Isso é pergunta filosófica. Isso é pergunta, a gente trata na criança como se fosse uma bobice. Mas a realidade é que se você for ler os filósofos, se você for ler Aristóteles, Platão, você vai ver eles fazendo as mesmas perguntas. E aí, discorrendo o assunto imensamente. Então, perceba que a visão apostólica, ela é uma visão muito mais aprofundada. Ela é a visão do Velho Testamento melhorada. É a mesma visão, porém melhorada, aprofundada. O que sobra para a gente, certo? Porque eles dificultaram a situação, mas para o bem, é claro. Porém, sobra para a gente, porque agora é quem tem que aplicar, né? É quem herdou tudo isso aí. Próximo slide. Bem, aí a gente tem qual era o objetivo da educação cristã. O objetivo de tudo isso. Então, olha só, processo de discipulado e ênfase na Bíblia. Agora perceba que a gente vai começar a achar a grande maioria só no Novo Testamento. Os versículos são os apóstolos falando sobre isso. Então, as crianças deveriam ser, ou melhor, devem ser discipuladas, porque nós somos apostólicos, né? Nós acreditamos no credo apostólico, na educação apostólica. Então, as crianças devem ser discipuladas. Você já viu um discipulado evangelístico? Como que funciona? Você vai lá e você explica, começa a introduzir teologia, você lê a Bíblia com a pessoa, deixa a pessoa fazer perguntas, muitas vezes usam materiais que são livros inteiros. Né? Então, percebe que a visão do apóstolo era: discipule seu filho para evangelizá-lo. Trate ele como um neófito, como um novo na fé. E vai lá e pega, abre a Bíblia do lado dele e começa a expor as Sagradas Escrituras. Ensine para ele, torne ele um discípulo de Cristo. Então essa é uma visão bem exigente. Compreensão do texto bíblico e da religião. Compreensão. Os apóstolos defendiam justamente que a religião cristã e o texto bíblico, o livro bíblico deveria ser compreendido. Tá? Deveria ser compreendido pelos cristãos pequenos cristãos. Isso vai ser aplicado depois numa coisa muito interessante que a gente vai ver.
constituir um cristão funcional. Isso daí era a maior preocupação que um pai deveria ter ao aplicar a educação, que era justamente fazer com que aquela criança chegasse na fase adulta e fosse um cristão. O que você espera de um cristão? Certo? Então, todo o objetivo girava em torno disso. Aí perceba que muitas vezes a gente se preocupa com a educação, mas a gente não se preocupa com o objetivo da educação que é dado. E muito do que você vai fazer na educação depende do objetivo que você está fitando. Como eu falei, você pode fazer o seu filho decorar a Bíblia, mas quando o seu objetivo é fazer que ele entenda a Bíblia, a metodologia muda. Não é mais somente passar versículozinhos recortados para ele ficar decorando. Mas a coisa muda. Quando você começa a querer fazer com que ele tenha essa visão moral da religião, aí o ensino muda, a didática muda. Então você começa a trazer outras preocupações no método que está sendo aplicado. E o método apostólico, ele é muito exigente. Boa conduta a partir dos princípios bíblicos. Se você for ler a Bíblia, eu vou até abrir. Vamos lá em 1 Timóteo 4,13. Abrir a Bíblia em 1 Timóteo 4,13. Paulo escrevendo para Timóteo. Na verdade, vamos ler do versículo 11 até o 13, né, que fica mais completo. Então, olha só o que Paulo diz. A partir do versículo 11 até o versículo 13, 1 Timóteo, capítulo 4, 11 a 13. Paulo diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, por que Paulo fala ninguém despreze a tua mocidade? Justamente pela visão de que um homem jovem, ele deveria ter tanto domínio quanto um homem mais velho sobre a Bíblia. Então, não seria aceitável que por uma pessoa ser jovem, apesar de ter todo o conhecimento, ela seria recusada apenas por ser jovem. Então, ele passa como ordem: não deixe que as pessoas desprezem a tua idade pelo teu conhecimento bíblico. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Percebe que Paulo diz para Timóteo: torna-te padrão, referência. Mas baseado em quê? No que sua mãe te ensinou? No que o seu pai te ensinou? Na tua cultura? No que você aprendeu? Não, na palavra. Na Bíblia. Aplica-se a leitura. A leitura de que livro? De que livro que Timóteo iria se aplicar? Bíblia. Texto da lei divina. Então, todo o procedimento de Timóteo, conforme ordena o próprio Paulo, deveria depender da visão bíblica que ele tinha. A correção a partir da Bíblia, e não a partir de meros princípios humanos. Isso é muito importante. Sabe, é como você chegar e falar assim: uma criança mentiu. Aí você fala: quebrou um mandamento. O que acontece com a pessoa que quebra um mandamento? É diferente de você falar: mentir é errado. É errado para quem? Para o oportunista não é. Quando a criança se identificar com o oportunista, não vai ser mais errado para ela. Mas é errado diante da lei, diante de Deus. Nós cristãos já temos esse hábito muitas vezes de se referir a isso. Mas por vezes nos esquecemos de citar os versículos bíblicos, de usar a Bíblia como ferramenta didática. Então é natural que a gente assuma que todo erro como pecado
tem correção e reprovação diante de Deus. Mas você usar a Bíblia para mostrar que isso é uma confirmação é um grande apoio, tá? É um grande apoio. Então perceba justamente isso, a conduta a partir dos princípios bíblicos. Defender e propagar a fé. O princípio da educação cristã tem como objetivo não apenas a formação de um bom cristão, como o que todo bom cristão deve fazer, que é aplicar o ID, o evangelho. Então, uma educação que não produz na criança a vontade evangelística, a vontade de defender o que acredita, não é considerado uma educação tão funcional. Porque ficou faltando alguma coisa, algum princípio. Né? E realmente, o mandamento de destaque que Cristo passa é justamente a questão do evangelismo. Então, a característica principal do cristão é justamente o amor ao próximo. Né? A lei, os israelitas já tinham. E aí, essa educação cristã, ela é destaque. Tá? Destaque. Leve a criança a querer evangelizar. Levar a comunhão com Deus, obviamente, né? Aí é a aplicação da lei moralizante. A pessoa começar a entender quem é Deus, o que é Deus, como viver diante de Deus, seguir as leis, ter essa preocupação de forma geral. Aquilo que a gente já vai ter no Velho Testamento. Certo? No Velho Testamento. Pode passar, próximo slide. Aí entra os pais da igreja. Até aqui alguém tem alguma pergunta, comentário? Como eu disse, eu estou fazendo um apanhado geral para que a gente tenha um raciocínio e aí depois a gente consegue aprofundar, porque é muita coisa, pessoal, é muita coisa mesmo. Tá? Então, isso aqui é um apanhado geral. Mas educação patrística, dos discípulos dos apóstolos até os primeiros cristãos como Santo Agostinho, de Hipona, certo? Influenciada pelo ensino dos pais da igreja, os principais objetivos permaneciam na propagação do cristianismo, defesa do pensamento cristão, construção da teologia cristã. A educação patrística, ela percebeu a necessidade de padronizar muita coisa. Porque, obviamente, à medida que a igreja ia crescendo, as confusões teológicas também iam crescendo. A gente já vê isso no Novo Testamento. Mas a gente vai perceber, se você for estudar a história da igreja, que isso vai ficando cada vez pior. Tá? Então, vai aumentando e aumentando. Então, eles começam a educar já as crianças a terem um conhecimento teológico aplicado, a ponto de que eles poderiam defender as suas bases de fé. Já pensou uma criança, um rapaz de 12 anos falando de predestinação? Discutindo sobre predestinação? Mas isso acontecia, tá? Isso acontecia. Buscar conciliar a fé e a razão. Isso é uma defesa assídua que Santo Agostinho faz e que é abraçada por toda a igreja. E depois reabraçada por Calvino e por John Knox, que é o pai da igreja presbiteriana. Né? Então, inclusive, pessoal, quando a gente se refere a santo nos nomes, não é o mesmo uso da igreja católica, só para deixar claro. Esses nomes patrísticos, geralmente a gente se refere sempre a santo, né? Mas todo cristão é santo, né? Santificado por Deus. Tanto é que na apostila eu coloco santo também para Calvino e para John Knox, como homens cristãos que buscaram virtude diante da palavra de Deus. Tá? Então eles não eram homens acima, tá? Eles eram cristãos aplicados à palavra de Deus. Tá bom? Então essa é a visão de santo aqui. Daí vocês podem se chamar de santos também, são santos na fé. Né? Santo Júnior. Então, mas perceba, isso daqui é uma coisa que a gente debate hoje. Ciência e fé. Ciência e fé. O uso da lógica na fé. E Santo Agostinho falava disso nos primeiros séculos da igreja, 200 e pouco depois de Cristo. Olha que coisa. Aí você vai ver, seguia o sistema da educação do trivium e quadrivium, que a gente vai ver depois. Isso aí é uma genialidade imensa, que foi extraída diretamente dos gregos, rebuscada no Velho Testamento, aplicada com os romanos,
e melhorada pelos cristãos. Então, um negócio assim, absurdo de qualidade. Ênfase na aprendizagem de gramática, retórica e lógica, que é o trivium, as 3 matérias, o trio primário. Tá? Então, isso era uma ênfase gritante, entender gramática bíblica, interpretação do texto bíblico. Perceba que, na época dos apóstolos, a gente vai ver muito a ênfase para os mestres da igreja, os responsáveis pela leitura da lei e interpretação da lei. Na época de Agostinho, dos patrísticos, já havia as cartas apostólicas. Então, eles já tinham aquilo que se tornaria o Códex Cristão, a Bíblia. Então, agora, a criança ela não apenas deveria aprender a profundidade da lei mosaica, como ensinavam os apóstolos, como ela deveria estudar também o Novo Testamento, que é extremamente filosófico e extremamente complexo. O Novo Testamento. Paulo aborda diversos assuntos. O próprio Pedro, eu já trouxe isso aqui em um estudo, o próprio Pedro fala, né, sobre aquelas coisas complexas que Paulo fala, é importante que nós aprendamos. Pedro fala isso. Então, olha só, isso daqui vai ser passado para as crianças. Então, eles têm a mesma visão que os apóstolos, só que agora eles têm um Novo Testamento somado. Pode falar. Tem algum... Deixa eu levar o microfone ali, que é mais prático, né? Só o comentário naquele ponto ali que você falou de buscar conciliar fé e razão, né? Esses dias para trás, eu acompanhei um podcast muito interessante, que é com o Rodrigo Silva e com o Marcos Eberlin. E aí eles discutem muito, né, nessa questão de criacionismo versus evolucionismo. Cara, umas 4 horas, assim, tanto que foi umas 2 semanas, assim, né? Podia caminhar, ouvir e tal. Mas muito interessante essa questão de alinhar a fé, né, e a razão. Né? Porque a gente tem a fé, a gente acredita em Cristo e tudo mais, criacionismo, mas não é também uma fé cega, entendeu? Tem muitas coisas, fatores históricos, né, que estão registrados na Bíblia, né, que corroboram tudo isso. E também, eu acho muito legal a questão do Rodrigo Silva, porque ele é arqueólogo, né? Então, ele faz escavação e tudo mais, e aí várias coisas nas escavações que comprovam, entendeu? O que está escritos, o que estão nos escritos bíblicos, né? Coisas antigas, coisas do Velho Testamento e tal. E é muito legal quando você alinha as 2 coisas, entendeu? Quando você vê o negócio, tipo assim, algo físico, algo assim realmente, né, concreto ali e que está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos, né? Então, assim, é fantástico, né? Quem quiser pode procurar aí no YouTube, bem fácil. E eu acho muito bom isso também, justamente usando como ferramenta de evangelismo, né? Principalmente nos centros acadêmicos, né? Nas faculdades, tem muito essa discussão. Na verdade, hoje é até difícil você falar de criacionismo na faculdade, né? Eles não dão espaço, mas tem uma base muito forte, entendeu? Muito forte mesmo. Inclusive, existe um movimento que é do design inteligente, né? Que eles já reconhecem, né, que existe, tem várias pessoas dentro desse movimento, né, cristã, não cristã, de todo tipo de religião, né, quem não é cristão fala, existe alguma força, algum ser, que não é possível existir tudo isso de forma aleatória ou de forma, entendeu, espontânea, não, tem sempre que ter uma ação para ter a reação, entendeu? Então, como que surgiria tudo isso, né, o universo? Então, é bem interessante, né, e a gente pode usar isso também como ferramenta de evangelismo. Justamente, você vê, são coisas que entram em várias ciências, né? Coisas complicadas, mas que é importante, porque a gente vê, quando falta esse conhecimento, falta também a estabilidade na igreja. Então, se você vai ver os jovens saindo porque foram persuadidos por certa ciência, por certo conhecimento, isso que o Júnior está falando é muita verdade. São assuntos importantíssimos, por isso eles não negligenciaram esses assuntos. Eles poderiam falar, não, deixa isso daí para os teólogos, para a academia, mas não. Ensina, aplica nas igrejas. Aí você imagina, nessa época aí, levar isso para um vilarejozinho lá distante, não sei aonde da Europa, que não tinha nem a Bíblia em texto para ser lida e aplicar. Que dificuldade era fazer isso, mas esse era o padrão que era exigido. E aí a gente vai ter visão semelhante à dos reformadores protestantes. João Calvino, John Knox entenderam tão bem isso daqui, que por causa dos esforços deles, a gente vai chegar
na criação dos catecismos. O que é o catecismo? O catecismo fala vários temas ali com respaldos bíblicos. É um livro que era estudado por crianças e adolescentes. O catecismo menor era dado para jovens, pequenos na fé. E o catecismo maior para os adultos. E é justamente o quê? Um monte de perguntas com respostas que tinham que ser aprendidas, com referências bíblicas, livros. Isso porque o próprio catecismo diz que é apenas a base. Né? Então, assim, hoje para a gente é muita coisa o catecismo, mas para João Calvino é apenas a base. Né? Então, essa visão ela vai ser restaurada pelos reformadores, o que sugere que depois de um certo período, a própria Igreja Católica deixou de abraçar essa visão, infelizmente, o que vai dar espaço para tanta heresias dentro da Igreja Católica e, consequentemente, o desvio da própria Igreja, né? A destruição da própria Igreja Católica. Comentário ali, está indo o microfone. Agora tem um. É só uma pergunta Vai falar. um pouco lateral que você está falando, do ponto 1 ali, influenciado desses pais da igreja que você menciona. Eu sei que não é o tema da aula de agora, mas tem alguma coisa a ver com os padres do deserto, aquele pessoal que foi exilado do Egito bem no início? Os maçoréticos. Isso. Sim, tem a ver. São pessoas tanto que você vai pegar ali em Constantinopla, os cristãos do Egito, Etiópia, Jerusalém. Isso, ou seja, Sim. É daí que vem a ideia de que o cristianismo não é uma religião europeia, mas sim que nasce no Oriente Médio e depois é uma religião africana, e assim, e depois vai para a Europa. Você já ouviu essa tese? Já sim. Ela tem fundamento ou isso é Não, assim, polêmica? É polêmica, porque hoje se discutem muitas coisas nesse quesito, mas o que acontece? Primeiramente, o cristianismo não é religião de povo nenhum, ele é religião para todos aqueles que são adeptos, né, a Cristo, são discípulos de Cristo. E a gente vai encontrar desde o Velho Testamento essa promessa de ser para todos os povos, até no Novo Testamento. Só que o que acontece? De fato, o cristianismo ele se desenvolveu como uma raiz do judaísmo, lá em Jerusalém. Ele cresceu em Jerusalém, a gente tem esse registro no livro de Atos, mas ele se desenvolveu principalmente em Constantinopla, que hoje seria a Turquia, ficaria na Turquia. Sim. Certo? E Roma. Que hoje é Istambul, né? Hoje é Istambul. E Roma, que hoje é Roma, na Itália, certo? Então boa parte da base cristã é europeia, historicamente falando, é europeia. Então, isso é, assim, até peço desculpa que a pergunta era só polêmica, então. Se Paulo foi preso em Roma e ali ele inicia também uma missão forte, tá. Tanto é que Pedro é considerado o primeiro papa da igreja porque ele foi pastor em Roma, né? A igreja dele ficava em Roma. Tá ok. Então, vamos lá. E aí, a gente vai ver... pode passar para o próximo slide. Esqueci de falar isso. Trivium e quadrivium. Né? Ali a metodologia, a visão. Isso aí é um negócio interessante, complicado. Essa é a parte mais complexa da coisa. Mas olha só, o que é isso? São 7 matérias, número 7 por causa que acredita-se no número 7 como material de perfeição. Deus criou e descansou em 7 dias, né? Criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então acredita-se que esse é um número ideal. Isso é apenas um quesito de filosofia e lógica, mas desde muito cedo já os gregos e os romanos tinham algumas especializações que se tornariam isso daqui. Então o princípio do quadrivium mesmo, ele não é um princípio que nasceu entre os cristãos, ele foi consertado, corrigido e melhorado pelos cristãos. O trivium, ele nasceu entre os cristãos, certo? Então, o que acontece? O trivium são as 3 principais matérias. Se faltar as outras 4 das 7, tudo bem. Mas se faltar as 3, errou. Essa é a visão.
Tá, então, as 3 principais matérias. Nós vamos ter gramática, estudo da língua, certo? Então, a gramática era aplicada diretamente na Bíblia. Certo? Diretamente na Bíblia. Você ia lendo a Bíblia, aprendendo gramática com a leitura bíblica. Perceba que não é estudo de língua portuguesa, ou língua inglesa, ou língua grega. Não, é especificamente gramática. Regras gramaticais. Ciência. Certo? A gramática por si só, ela é a padronização da expressão linguística por meio da escrita. Então, isso aí engloba muita coisa, tá? A gente não tem isso nas escolas hoje em dia. A gente tem apenas um básico da gramática. Algumas coisas que são abordadas, como figuras de linguagem, que são expressas. Mas ninguém fala, né? Jesus falava um monte de assíndeto lá. E aí ninguém hoje em dia discerne isso. Mas é uma regra, por exemplo, usada na filosofia para construir padrões de lógica. Então, eles estudavam isso de forma muito mais profunda, para justamente ler a Bíblia e falar, poxa, o que eu deveria entender desse texto? As parábolas de Cristo, é difícil entender as parábolas de Cristo, mas como que eu vou interpretar o texto se eu não conheço a gramática? A gramática é justamente a regra empregada no texto. Então, o raciocínio do escritor, o raciocínio dos apóstolos, dos profetas, dos salmistas, é possível se perceber pela gramática. E por isso a gramática era vista como uma matéria principal e estudada diretamente com a Bíblia. O irmão Rogério. O ser humano, ele se confunde muito com os dias, o tempo. Só queria fazer uma observação. Ontem eu também estava assistindo um podcast e estava falando sobre o tempo de Deus, né? Que ele é muito diferente. Deus dá um exemplo na Bíblia que um dia para nós é como se fosse 1000 dias para o Senhor, mais ou menos assim. Então, se a gente imaginasse que um dia, claro que Deus deixou como um exemplo, só para mostrar para a gente que os nossos dias não são contados como Deus conta. E talvez o mundo tivesse sido feito com muito mais tempo, por causa do tempo que Deus vê o tempo. Né? A gente conta um dia, a noite e tal, um dia. E a gente fica imaginando, 7 dias Deus criou tudo. Claro que Deus tem o poder de criar todas as coisas nesse tempo que nós achamos que seja. Uhum. Mas é só um parênteses dentro desse material que você está trazendo, né? Para que também a gente possa se aprofundar nisso também, né? Sim. Porque quando Deus fala assim, que para Ele 1000 dias é como se fosse um dia para a gente, então 7.000 anos Deus criou a Terra, imaginemos assim, voltando a dizer, claro que aquilo é só um exemplo que Deus está deixando para mostrar para a gente que o tempo de vocês não é o mesmo, não é assim que Deus conta, né? Sim. Porque a gente vê a quantidade de tempo que tem a Terra. Sim. Milhões e milhões de anos, enfim. Né? Só um parênteses que eu queria falar sobre o tempo dentro da cronologia que você está trazendo aí no estudo. Sim. Não, excelente. Inclusive, isso é tão interessante, porque, por exemplo, por que é usado 1 e 1000? Na realidade, no alfabeto hebraico, as letras, assim, isso acontece com a maioria dos alfabetos antigos, as letras são números. Né? Então, 1 é Aleph, que seria o equivalente à vogal A, mais ou menos, porque no hebraico não tem vogal. E o 1000 é uma letra que eu não vou lembrar agora, né? Mas, se eu não me engano, é Gamel. E o que acontece? É justamente isso, o irmão interpretou certíssimo, o todo. Ou seja, todo o alfabeto, o tempo de Deus é o todo. Se você for se aprofundar nisso, você vai ver que Deus é eterno. Então, Ele não faz contagem de dias. O homem faz, porque é mortal. Certo? Mas Deus é eterno. Então, é um negócio que, inclusive, você vai cavando, você vai chegando em outras coisas. Então, muito bem falado, é exatamente isso. Né? Ou seja, realmente para dizer, olha, talvez você se pergunte, será que são 6 dias literais? Mas não Deus faz tudo em tempo eterno. Deus não precisa de tempo para fazer as coisas.
certo? Então, a linguagem é a mesma coisa, né? O número 666, se você for pegar ali o alfabeto utilizado grego, vai dar a palavra Nero, né? Na numerologia, a numerologia grega e hebraica que era utilizada. Né? Então a palavra Nero, ou seja, a besta, né? o imperador Nero que perseguia os cristãos, etc. Então você vê que não são coisas aleatórias, né? Que tem na Bíblia, mas que de fato podem ser interpretados só pelo número, como a gente consegue entender o que significa, que não é um número literal, que não é uma coisa assim, nossa, você vai chegar ali na frente, vai ver o 666 escrito e vai saber que aquele é o anticristo, mas existe algo sim mais profundo nisso. É um código, né? A gente fala, poxa, dizem que Apocalipse foi escrito em código, e como é que os romanos não entendiam esse código aqui? Está muito na cara. Só que é justamente esses códigos que eles não entendiam. É justamente essa parte dos códigos que eles não entendiam. Então passava. Aí a gente vai ter a retórica. Retórica, argumentação. Hoje chama de apologética, defesa da fé. Então pensa, ensinar como defender a fé cristã. Teologia aplicada à defesa do cristianismo. Isso é uma coisa que hoje também passa muito batido. Hoje passa muito batido. Quantos são os cristãos, principalmente entre os mais jovens, que sabem defender a fé? Que sabem defender a fé. Se forem questionados. Vamos lembrar que essa época era uma época que as pessoas se atentavam muito mais a, por exemplo, os pensamentos de Platão, Aristóteles, Sócrates, Zenão. Sócrates, né? É a mesma coisa que Platão. Então, mas você vai pegar, são Parmênides falando sobre a ciência do fogo. São temas difíceis. Então, os questionamentos que eram feitos nessa época não eram questionamentos fáceis. Hoje em dia nós temos questionamentos que são muito mais tranquilos do que da época dos filósofos. Certo? Porque hoje em dia as pessoas não leem mais os filósofos, então acaba que se perde o conhecimento, né? É natural, mas acredite, discussão teológica é uma das piores coisas que você pode experimentar em termos de tempo. Tá? Você fica dias, literalmente, discutindo. Tá? Então, é muito complicado. E a lógica, né? O raciocínio e pensamento crítico, construção de pensamento, comparação, observação, análise prática. Né? É importante não confundir lógica somente com matemática, mas a aritmética entra aqui sim. Né? Mas a lógica é a própria observação de estruturas, tá? Em si. Então, era algo importantíssimo. Mas você imagina, né? É por isso que quando a gente vai ler esses livros dos pais da igreja, quando a gente vai pegar material antigo, quando a gente vai ler, por exemplo, Calvino, você fica assim, esse pessoal é um gênio. Né? Que conhecimento que eles têm. Mas é justamente porque eles estudavam muito mesmo, porém de uma forma muito bem aplicada também. Não é só o muito estudo. Salomão fala isso, né? Escreva quantos livros quiser, mas o muito estudo é enfado. Ou seja, estude corretamente, use bons princípios de estudo. Né? Então, aí o quadrivium, aritmética, que é a matemática em si, muito importante de ser aplicado. Geometria, também matemática. Aí, música e astronomia, que também usa muito matemática. Né? Então, você vê, a boa parte das matérias hoje, elas são consideradas matérias muito boas quando uma escola consegue oferecer, mas geralmente elas não têm, não estão ali. Quantas são as escolas que aplicam música? E hoje se discute a importância da música, por exemplo, no período de gestação, na saúde de uma gestante. Né? Então, quantas são as ciências aqui que nós passamos batidos? Tudo com que objetivo? Interpretar corretamente a Bíblia, pensar logicamente sobre Deus e o mundo, ciência cristã, e defender racionalmente a fé cristã. Você conseguir argumentar contra filósofos, contra cientistas, usando a Bíblia. Algo que passou batido. Pode pular para a gente ir para a conclusão.
Então a gente percebe o quê? A Bíblia incentiva a busca pela educação e sabedoria. A má educação é considerada um pecado e uma visão satânica. Como assim? Você educar mal é você prejudicar a saúde da igreja. Nós temos inúmeros versículos em que os apóstolos falam que Deus cobrará daqueles que aplicaram heresias, maus ensinamentos na igreja. Jesus fala que a pessoa que assume o papel de mestre, de ensino, ele será especialmente cobrado. Então, você vê que e convenhamos, a má educação vem da preguiça de você aplicar algo melhor, de você buscar fazer melhor. E preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Então, o objetivo da educação cristã é levar o homem para mais perto de Deus. Isso é um princípio que é utilizado, por exemplo, na ciência. Você vai ver muitos cientistas dos séculos passados falando isso. Não, eu estudo ciência para compreender melhor Deus. Quando você estuda a natureza, você está estudando a criação de Deus. Né? E a educação cristã era utilizada como esse princípio. Os métodos tradicionais da educação cristã são eficazes, são pensados, melhorados, rebuscados, refletidos para fazer da melhor maneira possível. A gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas aulas, é claro. Né? Mas perceba a preocupação. Se não fosse isso, a igreja não teria sobrevivido. Nós temos mais de 2000 anos de história no cristianismo e outros, basicamente, 1500 anos de israelitismo, né? Para não dizer só judaísmo, porque nem sempre foi só Judá, mas de judaísmo dentro dessa visão. Velho e Novo Testamento, 3.500 anos de prática do ensino. E não se perdeu. Como? Como que não se perdeu? Até hoje você tem acesso a um dos grupos históricos mais fáceis de você estudar é o cristão, porque ele é o que tem mais registro das coisas que foram feitas. Os cristãos são meio nerds da história, essa que é a verdade. Então, eles registram tudo, né? E isso é muito importante. Aí, a gente vai ter, é preciso resgatar os princípios bíblicos e tradicionais na educação atual. Nós vemos que a escola, se você for observar o que foi apresentado aqui, você vai perceber que tem muita coisa que a escola ela até tenta trazer. Como a gramática, por exemplo, matemática, vistos como ciências básicas. Isso certamente é pela influência cristã. A escola é um resultado do cristianismo. Só que, como os próprios reformadores defendiam, né, as escolas paroquiais eram direito de todos, quer ricos, quer pobres. Era um processo de capacitação profissional, de capacitação intelectual, princípios que são utilizados até hoje na escola. Só que as escolas, elas, à medida que se afastaram da visão cristã, elas esqueceram da metodologia cristã. E não é à toa que cada vez mais nós vemos dificuldade no que diz respeito justamente à qualidade do ensino que é passado, seja por professores, seja pelos métodos de ensino. Sabe, acaba faltando, né? E é meio... a gente já tem pronto, por que não utilizar o que está pronto? E já foram ali para citar o versículo prático. Então, vamos lá. Pais e líderes cristãos têm papel fundamental nesse processo. Tá? Papel fundamental, principalmente os pais, mas os líderes cristãos não estão isentos. É muito comum a gente ver que às vezes um líder cristão ele fala assim, não, isso é só responsabilidade do pai. Você que tem que aplicar. Se vira. É quase como se fosse assim, se vira. E não é. Não é. O líder cristão ele tem a obrigação de instruir os membros da igreja a como fazerem isso. Como os apóstolos e os pais da igreja se preocuparam em fazer isso, essa instrução. E a educação cristã, bem fundamentada, produz discípulos capacitados. Certo? Produz cristãos fortes, aptos a viverem a vida de fé. Esse, obviamente, não é um estudo sobre temas
que não concernem a educação, né? Esse não é um estudo sobre educação, então foquemos na educação. Mas é bem importante perceber que tem muita coisa boa, benéfica, maravilhosa, que produz felicidade, satisfação, contentamento no homem, que são ensinadas na Bíblia, que foram reforçadas pelos pais da igreja, que foram reforçadas pelos reformadores e que hoje caiu no esquecimento. Caiu completamente no esquecimento. Entre diversos tipos de assuntos. De tudo que você imaginar, desde trabalho até finanças, até educação prática, até visão social, cultural, produção de música, tudo. Coisas que são debatidas profundamente ao longo da história do cristianismo e que hoje caiu meio que assim largada de lado. E a gente fica nessa confusão, soltos, né, no mundo. E não era para ser assim, justamente por falta da aplicação desses ensinamentos. Entende? Então tem muita coisa boa. Relacionamentos, hoje é tão complicado falar sobre relacionamentos. E a Bíblia fala tão bem sobre relacionamentos. Instrui tão corretamente sobre funções. E a gente acaba deixando, né, de se importar com essas coisas. Então, no mínimo, enfatizemos isso. Não buscar uma boa educação cristã é preguiça. E preguiça é pecado. É pecado. Certo?